Olá, boa tarde. Estamos aqui mais uma vez no Chá das 5, que nunca começa 5. E aqui temos hoje, aqui nos acompanhando, Daniele Alckmin. Ah, já chegou. Venha. Daniela Alckmin. Eu. Ô filha, vira a câmera pra lá, filha. É o pessoal aqui, nós estamos com uma estagiária hoje, né, de comunicação, e ela que está operando aí a nossa câmera. Então nós temos aqui do lado Vitor Merli, certo? Temos ali também do lado Rosilene, e aqui à minha esquerda, não por acaso minha esposa, Ana Lúcia de Matos Vicente. Nosso som comandado por Vinícius Zimmermann Vicente. Não por acaso meu filho. Vamos lá então, gente. Vamos dizer o tema de hoje. O tema de hoje é comunicação não violenta. Existem várias formas de comunicação violenta que praticamos sem ter plena consciência. Algumas delas, julgamentos, bullying, transferência de culpa, discriminação, falar sem escutar, criticar os outros e a nós mesmos. Enfim, estamos aqui com uma especialista em comunicação não violenta, a psicóloga cognitivo-comportamental e sexóloga, Daniela Alckmin. Daniela, seja muito bem-vindo aqui hoje como a nossa anfitriã, a pessoa que vai estar aqui nos ajudando a compreender mais sobre a comunicação violenta, de tal forma que nós possamos dar sequência também nos nossos relacionamentos do dia a dia, praticando justamente a proposta que traz a Daniela Alckmin. Comunicação não violenta. Daniela, com você. Boa noite a todos. Vamos lá. O Arnaldo falou especialista em comunicação não violenta, mas eu me sinto uma iniciante, uma praticante de comunicação não violenta. Tamanha é a complexidade da proposta, né, e tamanha é a importância disso como um estilo de vida, né? Então a gente, nos encontros de comunicação não violenta, nós fazemos rodas de comunicação não violenta. Nós fazemos encontros para a prática de comunicação não violenta, porque não é fácil a gente adotar uma postura de vida que seja não violenta, né? Então, a comunicação não violenta, ela é mais do que uma forma de se comunicar. Ela é uma proposta de ser e agir no mundo a partir da não violência. Não violência, às vezes é um termo que confunde um pouco com passividade. Mas a ideia não é essa, não é uma comunicação passiva, não tem a ver com ideia de passividade. Muito pelo contrário, quando eu falar dos elementos, vocês vão ver o quanto a ideia da não violência é a ideia da não dominação. É a ideia do não certo e errado, do não paradigma. É a ideia de que as pessoas têm necessidades próprias e têm o direito de viver as necessidades próprias, e que é violento quando eu imponho ao outro algo que é um paradigma de dominação. Não? Estão me vendo? Algo que eu vejo como superior, certo e errado, e etc. Então, só para a gente dividir para ficar mais fácil, nós vamos falar duas coisas. Então, existe o que a gente chama de comunicação não violenta informal, que é esta forma de viver, este paradigma de que eu tenho uma necessidade humana, você tem uma necessidade humana, e a minha necessidade não é superior à sua. Cada um de nós tem o direito de ter uma necessidade humana. Eu vou trazer um exemplo bem prático. Numa vida de casal, por exemplo. Um tem uma necessidade de ficar em casa, porque gosta mais de tranquilidade, de sossego, de intimidade. E o outro tem uma necessidade de compartilhar a vida, de sair, de se divertir.
Quem falou que a minha necessidade de ficar em casa é superior que a sua necessidade de sair? A minha necessidade tem a ver com o meu estilo, com a minha história de vida, e a sua necessidade tem a ver com o seu estilo, com a sua necessidade de vida. Nós tendemos a achar sempre que a nossa necessidade ela é correta. Nós tendemos a achar que é óbvio que um casal tem que ficar em casa neste dia. É óbvio que a gente tem que fazer isso. Mas esta é a minha necessidade. Então, quando a gente fala de uma comunicação não violenta, nós estamos falando de validar as diferentes necessidades humanas. Os conflitos geralmente nascem quando uma pessoa tem uma necessidade, a outra tem a outra, e a gente não chega num acordo de benefício mútuo, num acordo de respeitar as duas necessidades. Aí geralmente nascem os conflitos. Então, essa é a comunicação não violenta informal. É considerar que não existe nenhuma necessidade superior à outra, que as pessoas têm direito de ter cada qual a sua necessidade. E que a gente precisa chegar nesse espaço de benefício mútuo e de conciliação. Quando a gente fala de comunicação não violenta formal, aí sim o Marshall vai trazer os 4 elementos que ajudam a gente a trazer uma comunicação mais assertiva. Mas não é o principal. Geralmente as pessoas ficam mais ligadas na forma de falar. Mas a comunicação não violenta ela é mais do que isso, é essa proposta de vida. Certo? Estamos falando de uma abordagem ganha-ganha? Estamos falando de uma abordagem ganha-ganha. Esse espaço de benefício mútuo, em que a gente consegue trazer com alguma flexibilidade de estratégia, às vezes, né, alguma flexibilidade de uma hora um recua, outra hora não, mas que a gente traz um ambiente de benefício mútuo. Ao mesmo tempo, como fica aí a questão da assertividade, onde a pessoa deve sempre procurar estar se posicionando frente ao contexto, principalmente, né, e de preferência o contexto do presente, né, de tal forma que ela não se permita ficar num ambiente agressivo e, ao mesmo tempo, ela não se permite agredir ao próximo. Bom, Arnaldo, é bom você lembrar isso, que eu estava esquecendo desse principal elemento para a gente conversar. A comunicação não violenta, ela traz 2 etapas muito importantes. A etapa número 1 é a etapa da autenticidade. O que é isso? Eu preciso ser autêntico com a minha necessidade. Eu preciso tomar contato com a minha necessidade e validá-la. Então, o que eu, Dani, nesta relação estou precisando, né? Por que é que eu estou me sentindo mal? O que a gente costuma ler e passar para as pessoas lerem, que é para a gente tomar com as nossas necessidades. Por exemplo, necessidade de reconhecimento, necessidade de diversão, necessidade de sossego, necessidade de sexo, necessidade de compartilhar, necessidade de pertencimento. Às vezes eu estou com algum incômodo ou alguma sensação ruim e eu vou para uma comunicação xingando, porque eu não fiz esse exercício principal de dizer o que é que eu estou sentindo falta. Esse exercício de autenticidade. Qual é a minha necessidade? Às vezes a gente não consegue nem nomear a necessidade. Então, quando a gente lê a lista de necessidades, começa a clarear um pouco mais. Então, esse primeiro elemento é um elemento de autoconexão. Para eu conseguir ser assertivo, eu preciso me conectar comigo para eu conseguir expressar o que está acontecendo. E às vezes a gente vê, né, inclusive os pacientes, que nessa primeira etapa nem sabem o que estão sentindo, não sabem o que estão sentindo falta numa relação. Estão incomodados e não conseguem fazer esse exercício. E o segundo elemento seria o elemento da empatia, que eu consigo olhar para aquilo que o outro me traz como necessidade dele e validar. Tudo bem, você pode sentir isso, você pode precisar disso, você pode querer isso.
E esse elemento de empatia, essa validação, quando a gente está numa etapa mais evoluída de comunicação não violenta, a gente inclusive consegue ajudar o outro. O Marshall tem uma fala maravilhosa que ele diz assim: eu não escuto o que as pessoas me dizem, eu escuto o que elas precisam, qual a necessidade delas por trás dessa fala. Então ele traz um exemplo que ele chegou num campo de refugiados e que gritaram para ele: americano, assassino, tal. E aí as pessoas perguntaram: mas como é que você não se irrita, né? Como é que você fica bem, mesmo as pessoas te acusando de assassino? E aí ele diz: eu não escuto o que elas me dizem, eu escuto qual a necessidade deles por trás disso. Então eles estão precisando ser ouvidos, eles estão precisando ser cuidados, eles estão precisando falar talvez que os Estados Unidos não foi tão legal quando mandou armas para o lugar. Então, veja, nessa etapa mais evoluída até da comunicação não violenta, eu consigo inclusive receber às vezes uma agressão do outro, mas ter um olhar para a necessidade que veio por trás da agressão. E aí, voltando ao que o Arnaldo falou sobre a autenticidade, sobre a assertividade, então, para a gente ser assertivo, eu preciso me comunicar, me conectar, ver qual é a minha necessidade, considerar que o outro vai vir para a relação com a necessidade dele e aí achar esse espaço de benefício mútuo, esse espaço de ganha-ganha. E se a gente fala em assertividade, se nós falamos em ganha-ganha, nós podemos relembrar que somos seres humanos que buscamos alcançar as nossas metas, né? E o que é sinônimo de metas? É esse ganha-ganha, né? Se eu não ganho, eu fico triste. Se eu não ganho, eu posso ficar irritado. Se eu não ganho, eu posso ter N emoções, né? E o que é importante? Hoje, em terapia cognitiva comportamental, integrado com mindfulness e a psicologia positiva, quando um paciente nos relata uma situação de irritabilidade, nós sempre propomos para ele que ele revele o pedido, a necessidade dele, né? Quer dizer, a gente inclusive treina dentro da TCC, né? Trabalhar com o paciente de pegar algumas coisas que o irritaram na semana e a gente treinar. Vamos começar falando do que você precisa? Vamos começar falando sobre o seu pedido? Não, mas espera aí. Eu estou irritado? Sim, você está irritado porque o seu pedido não está sendo concedido, não está sendo correspondido, independente se o seu pedido tem distorção cognitiva ou não. Então, nesse sentido, a gente pode dizer que existe aí uma conversa muito legal entre terapia cognitivo-comportamental e comunicação não violenta, né? Podemos dar outros exemplos no decorrer do nosso bate-papo aqui, mostrando essa conversa tão profícua, não é verdade? E quando a gente fala sobre, quando a Dani fala em conectar-se, a gente lembra em TCC que a gente fala do ADMI intencional. Então a pessoa começa a perceber, né? Eu sempre digo assim: imagina que você está passando na televisão, então você está assistindo, né? O que está passando de programa? Aquilo que você fez ontem, aquilo que você fez hoje, aquilo que você quer fazer depois, né? Mas é como se fosse um filme. No primeiro momento, como você mesmo disse, se conecte, signifique reconheça-se, né? Antes de qualquer ponderação, antes de qualquer... dentro de você. Combina? Combina muito. É que hoje eu estou com o olhar da CNV, né? A nomenclatura da CNV traz muitas coisas que a TCC traz, às vezes, com outros nomes, né? Ô, Arnaldo, e quando a gente fala... Vou só trazer já o exemplo, já que você falou de pedido, do que como é que a comunicação não violenta traz como um exemplo de uma boa forma de se comunicar. Então, a CNV formal, ela ensina que numa boa comunicação, a gente passa por 4 elementos.
não necessariamente nessa ordem, mas que é importante que esses 4 elementos estejam presentes numa comunicação. Então vamos lá, o primeiro deles é a observação. Então, para eu começar a me comunicar com alguém, é interessante, de cara, eu trazer o fato que eu estou observando para trazer tal assunto, porque aí a pessoa consegue saber do que eu estou falando. Então vamos dar um exemplo. Pensar num exemplo aqui da clínica. Alguém que chega sempre atrasado numa reunião. Vamos lá, então. Fulano, quando eu observo você chegando atrasado às nossas reuniões, então, ó, eu já falei só o fato. A pessoa chegou atrasada à reunião. Eu não fiz nenhum julgamento, eu não falei nada. A princípio, eu falei o fato que eu estou observando. Então, elemento número 1 é a observação do fato. Aí, no elemento número 2, eu posso falar aquilo que eu estou sentindo, porque lembra que antes eu já me conectei com isso, tá? Então, eu vou dizer para ele como é que eu me sinto. Eu me sinto irritado, né? Ou eu me sinto triste, ou alguma coisa. Então, eu estou falando do meu sentimento. Depois eu posso tentar esclarecer um pouquinho mais para ajudar a pessoa a empatizar comigo. Então, eu vou falar... Porque eu me sinto irritado, porque eu preciso cuidar da minha necessidade de tempo, né? Quando eu chego em casa depois, eu não tenho tempo para fazer a janta ou alguma coisa assim. Então eu tô situando a pessoa qual necessidade minha foi não atendida. Isso vai ajudar ela a conseguir empatizar. E aí, ao final, eu faço o pedido. Então eu gostaria de pedir, por favor, para que você pudesse chegar no horário nas próximas reuniões, para eu conseguir cuidar do meu tempo com os meus filhos em casa e não chegar lá tão irritada, etc. Então, percebem os 4 elementos? Observação, sentimento, necessidade e pedido. É muito diferente de eu falar para a pessoa, seu folgado, desgraçado. Quando eu falo um seu folgado, eu já estou adjetivando a pessoa não vai empatizar comigo nunca, porque ela sentiu o quê? Uma agressão. Ela vai sentir a porrada e vai dar aquela briga e a comunicação já ficou. Quando eu falo nos 4 elementos, eu dou a chance da pessoa empatizar comigo, né? E aí o Marshall, inclusive, ele ajuda depois falando de cada um dos 4 elementos, trazendo um pouquinho mais claro cada um deles. Uma coisa que eu gosto muito, uma fala dele é assim, que o sentimento é como uma fumaça que avisa do fogo. Então, se eu tenho um sentimento, é porque alguma necessidade minha não foi atendida. Então, se eu estou irritada com uma pessoa que chegou atrasada, qual necessidade é? Às vezes eu estou com uma necessidade de tempo, mas às vezes eu estou achando que é um desrespeito. Por exemplo, eu estou com uma necessidade de compartilhar mais os compromissos, alguma coisa. Então, quando eu paro para olhar qual é o fogo que essa fumaça está querendo dizer, eu consigo dizer isso para a pessoa e de uma forma que eu, passando os 4 elementos, eu ajudo a pessoa a empatizar comigo. Fica muito mais fácil passar. Falando do pedido também, né, Arnaldo? Eu gosto muito quando o Marshall detalha as formas de pedido, porque ele fala que na nossa comunicação a gente está muito acostumada a fazer pedido de ação. Não faça isso, não faça aquilo, ou faça isso, ou faça aquilo. A gente não faz, por exemplo, pedidos de conexão, né? Então, assim, você consegue entender o que faz sentido isso que eu estou falando para você? Você conseguiria se colocar no meu lugar? Às vezes a gente fazendo um pedido de conexão antes de um pedido de ação, isso cai muito melhor na pessoa, né? Então, por exemplo, nesse exemplo que a gente falou da reunião agora, né? Assim, deu para você sentir um pouquinho do que eu estou te dizendo, dessa minha importância de ter um tempo com meus filhos e não chegar atrasado para o jantar e perder esse tempo com eles? Você consegue sentir um pouquinho disso do que eu estou te dizendo? Então, às vezes eu faço um pedido para a pessoa se conectar e depois eu faço um pedido de ação. Isso também facilita o processo de empatia, de benefício mútuo, né, entre as pessoas.
muito legal a gente treinar isso entre casais, né? Porque em casal, né? Porque, imagina em casal, a gente já tem a crença, né? Ele é assim, ou ela é assim. E aí eu só sei falar isso. Você é folgado, você é aquilo, você sempre faz isso, né? Esses adjetivos sempre, sempre, você nunca me escuta, você é assim mesmo, são muito violentos, né? Você não dá a chance da pessoa mudar, nem de ouvir. É isso aí, não? É isso, e está muito bom a gente, através das suas colocações, das suas explicações, né, e através dessa nossa conexão, né, de benefício mútuo. Isso, a gente conseguir entender assim, de uma forma bem clara, bem coloquial, né, para que a gente possa, inclusive com os exemplos, melhorar essa nossa comunicação, né? Eu gostaria que, se possível, você falasse um pouquinho sobre a comunicação não violenta consigo mesmo. Então vamos lá. Como é que a gente consegue? Como é que a gente percebe a comunicação não violenta conosco, né? Com a gente mesmo? Então, as etapas são as mesmas. A primeira é a etapa da alienação, que a gente fala, né? Então, eu não me conecto com a minha necessidade e eu fico só julgando a partir de um paradigma que eu nem sei qual é, né? Então, eu não estou boa o suficiente, eu não devia ter feito isso, me culpando por coisas. Então, na medida em que, porque toda a nossa ação, ela tem por trás uma necessidade. Então, de repente, por exemplo, trabalhei hoje, a pessoa não foi a uma entrevista de emprego que ela tinha se proposto, né? E aí eu estava sofrendo duas vezes. Estava sofrendo pela perda da entrevista, né? E pelo julgamento que a pessoa estava fazendo em cima dela, né? Então, eu sou péssima, eu sou terrível, eu não faço nada, e etc. Aquela imposição de culpa. E aí a gente foi conversando um pouco mais sobre o que aconteceu, qual foi o processo interno dela que ela não conseguiu ir a essa entrevista. E aí veio a crise de ansiedade, a necessidade de segurança, a necessidade de ser aceita, a necessidade de não fracassar. E aí ela conseguindo entender que neste momento, considerando o nível de ansiedade do transtorno que ela está muito ativo, a necessidade de segurança e autocuidado ainda era uma necessidade maior do que autopromoção, porque ela queria o progresso da entrevista, mas neste momento ela precisava mais cuidar da segurança e da estabilidade emocional dela, e tá tudo bem. Ela vai ter outro momento em que ela vai poder cuidar da promoção e do progresso de vida dela, mas neste momento ela ainda precisa cuidar da necessidade de segurança e de estabilidade emocional dela, que inclusive era o propósito dela estar em terapia, em tratamento psiquiátrico. Ela atingiu de certa forma o objetivo dela quando ela se cuidou, já que é disso que a gente está cuidando. Então, ela ficar se julgando é muito, extremamente violento com ela e desconsidera uma necessidade principal que estava na frente da promoção. O que você achou? O que você achou, Arnaldo? Fui bem? Eu acho que... Fui bem, Arnaldo, né? Você sempre vai muito bem, né? A grande questão é justamente quando a gente chama a atenção, como o Marshall disse, né? É para a gente descobrir as fumaças dentro da gente, né? E poder estar lidando com isso dessa forma tão bacana, tão produtiva, tão autoempática, né? Então isso é muito legal. E eu lembro que hoje eu estava atendendo um casal e o casal fazia muitas referências sobre o outro, né? E eu estava dizendo que eram afirmações sobre o outro, né? Bem nessa linha, né? E afirmando no sentido de que se eu penso isso sobre você, isso é verdade, né? E aí ele estava falando sobre o conceito de intimidade
né? Intimidade no sentido de que você tem um lugarzinho dentro de você chamado seu íntimo e que ninguém consegue entrar. E se ninguém consegue entrar, ninguém pode afirmar nada sobre mim, porque quem deve confirmar se realmente é assim ou não sou eu. E aí entra esses aspectos que você tanto tornou relevante, o sentido da honestidade da pessoa, né? O sentido dessa autenticidade, o sentido de querer alcançar uma meta de harmonização entre o casal, né? E uma vez que você não tem acesso a esse íntimo, tudo que você colocou pode ser colocado em prática, porque ninguém vai revelar o que está no íntimo se sentindo acuado, agredido, né? Desmoralizado, enfim. Eu acho que nós estamos aqui recebendo assim boas dicas, além de esclarecimentos, boas dicas para nós, a partir de hoje, melhorarmos ainda mais a nossa comunicação intrapessoal e interpessoal. Arnaldo, o Marshall, inclusive, fala ele usa o termo paradigmas, né? Que assim, a gente vem de um paradigma de dominação, né? De certo e errado. É desta forma, não é desta forma. Em relação conjugal, então, a gente tem os paradigmas que a gente compra, desde gênero masculino e feminino, então, homem deve fazer assim, mulher deve fazer assado, até paradigmas de uma relação tem que ser assim, um casal tem que estar sempre junto, sempre separado, ou nisso junto, nisso separado, fazer desta forma. Então, a gente vem com tantos paradigmas de certo e errado, que o Marshall chama de paradigmas de dominação, que às vezes nós perdemos a ideia da parceria. E a parceria é uma ideia de flexibilidade, de ambiente de benefício mútuo, né? Então, a primeira coisa que a gente chama atenção para casar um pouco é isso. A gente tem que sair do paradigma do certo e errado, tem que ser dessa forma ou outra, ganhar ou perder. E tem que trazer muito mais o paradigma da parceria, para achar esse ambiente que talvez não é exatamente aquilo que eu pensei, mas atende a minha necessidade, atende a necessidade do outro e está tudo bem. A gente pode viver isso sem este paradigma, né? É bem legal isso. Vamos agradecer a presença aqui conosco do Heitor, da Tatiana Zanforlin, do Vitor Kolbe, da Suzana Duque, entre outros. Ok? Muito obrigado pela presença de vocês. E não esqueçam, acessem o Brandão também, o Odair, né? Muito legal. Então, a gente fica muito feliz pela participação de vocês, e esse vídeo você vai poder encontrar no YouTube, no Insta, @ArnaldoVicenteATPI, e lá você vai poder também compartilhar com outras pessoas. Se você gostou, dá aquele joinha, né? Bate o sininho para ser notificado aí das nossas produções, né? E principalmente, leve isso do mesmo jeito como a Dani está aqui compartilhando conosco. Indique também esse vídeo para as pessoas que você ama, para as pessoas que você gosta. Tá certo assim? Vamos lá. Vamos perguntar aqui, vamos dar a palavra para o Vitor. Posso só falar uma coisa antes que eu esqueci, que é fundamental? O Marshall usa como os mascotes da comunicação não violenta a girafa e o chacal. Então, algumas pessoas já devem ter visto, porque sempre aparece o Marshall com a girafa, uma girafa numa mão e um chacal na outra, né? E por que ele usa isso, né? Então, a girafa, que é um animal que tem um pescoço alto, curioso, e dizem que a girafa tem um coração enorme para bombear sangue para as extremidades. Então ele diz que nós temos que ter uma escuta girafa, uma escuta no sentido que eu estou curioso para ouvir a necessidade do outro. Eu estou amorosamente escolhendo receber a necessidade do outro como algo válido. Então ele diz, a nossa comunicação tem que ser girafa. E opostamente ele traz o chacal como símbolo da agressão,
como símbolo da imposição, da dominação e do poder. Porque às vezes nós vamos para uma comunicação com uma ideia chacal, de eu vou impor a minha necessidade, a minha forma de fazer as coisas. Então, até nos treinamentos do Marshall, tem alguns vídeos até no YouTube, etc. A pessoa ia falando, ele só ia levantando o bracinho chacal, para a pessoa prestar atenção que ela estava sem perceber, sendo julgador, etc. Ou ele levantava o bracinho girafa, para a pessoa perceber que ela estava numa forma de comunicação menos violenta, né? Então, a ideia... Isso a gente traz até com criança. Às vezes nós vamos dar palestra para criança e colocamos só o básico da comunicação não violenta, mas com a girafa e o chacal, e a gente vê como isso funciona, né? Que as crianças, às vezes, um chama, sua feia, o outro, olha, chacal, você está sendo chacal, tá usando um adjetivo, está me julgando, né? É bem legal, assim. Às vezes a gente já começar a treinar isso com criança, bem bacana. Agora eu vou passar a palavra. Vamos lá. Porque eu tirei a palavra dele. Olá, eu só estava naquela parte que a Dani estava falando de parceria, eu lembrei também do que o Arnaldo falou de ganha-ganha. Que antes eu tinha uma maneira muito automática de ver as coisas pensando em lados, assim, né? Pensando assim, putz, aquela pessoa não está entendendo o meu lado, não está entendendo as minhas necessidades. Eu, ao mesmo tempo, falava assim, eu consigo olhar o lado dela. Uma coisa muito importante foi eu entender que, às vezes, não existem lados, né? Não tem o meu lado e o lado dela, é um lado só, né? Isso, quando eu entendi isso, que era só um lado, isso me ajudou muito, assim, a solucionar problemas. Trouxe muitas coisas boas, né? Porque, às vezes, quando tem dois lados, né, a gente trata o outro lado como o lado inimigo, né? Não é bem assim, né? Eu só queria compartilhar isso mesmo. É isso mesmo. Muito bom, Vitor, muito bom mesmo, né? É aquela relação que a gente diz assim, né? O casal está se bicando ou está andando junto? Não é? Então é bem isso que você está colocando, né? Vamos passar a palavra aqui para Rosilene. Como é que você está vendo tudo isso que a Dani está falando? Alguma dúvida, alguma complementação? Apenas complementando, né, que nós humanos, na condição de humanos, né, o que nos humaniza é a necessidade que nós temos de amar e se sentir amado. E nessa proposta, né, que o Marshall nos traz, é justamente para você não apenas experimentar essa sensação de amor e se sentir amado, mas você expressar isso, demonstrar isso através de atitude. Porque o amor em si, ele se consolida na medida que você parte para a ação. Porém, com uma ação intencional, que você esteja realmente consciente, né? O para que você está realmente agindo e se expressando daquela forma. Dentro de mindfulness, na questão da compaixão, né? A compaixão para consigo mesmo, a compaixão para com o outro. E você só consegue exteriorizar isso a partir do movimento que você experimenta isso por dentro, na relação consigo mesmo. Porque, caso contrário, como que você vai expressar algo, você vai agir de determinada forma, se não passou por essa experiência, por essa vivência? Então, não conecta. Quando o Marshall fala a questão, né, de você, a linguagem do coração, a linguagem da alma, isso requer de nós um empenho. Eu sempre coloco, né, para algumas pessoas, no sentido, nós temos dois caminhos na vida. Um caminho, ele é o mais curto, é o mais prazeroso, da zona de conforto. E o outro é um caminho mais extenso, porém nos leva à realização que a gente tanto busca e nos humaniza mais como pessoa, porém requer mais empenho da nossa parte. E como humanos, nós somos livres para fazer a nossa escolha. Qual é o caminho que eu quero tomar? Inclusive tem até um poema, né, que diz, o caminho que eu não tomei. E foi justamente o caminho escolhido, aquele que era pouco percorrido. Mas vai falar o poema? Fica para a próxima. E no sentido de nos faz refletir sobre isso, né? Nós tem aquele caminho mais percorrido,
o que a massa, a maioria percorre, por conta do automatismo, por conta de todos os condicionamentos nossos, inclusive dos nossos psiquismos, né? Porém, tem aquele caminho menos percorrido, e é onde nos convida. A vida sempre nos coloca diante de situações e cabe a nós dar uma resposta livre. Qual é o caminho que eu quero percorrer? Aquele que vai me levar num processo de humanização e, consequentemente, de uma realização e crescimento, ou aquele que realmente, embora aparentemente sendo de conforto, né, acaba gerando um desconforto muito grande, porque distancia um do outro, distancia os corações. Muito bom as observações que a Rosilene colocou, né, que vem também complementando tudo isso que nós estamos falando por aqui, certo, Dani? Sim, certo. Vamos passar a palavra agora para a distinta. Bom, eu gostei muito daquela parte que a Dani falou, da escuta do coração, né? Que a girafa tem um pescoço longo e um coração grande. Eu acho que a partir daí a gente vê o quanto que a gente pode fazer numa relação pelo outro e quanto a gente pode fazer por nós também nessa relação. Então isso é muito legal, né? Olha a grandiosidade, o coração da girafa grande. Quanto que pode caber de amor nisso tudo? Então eu acho que o casal ou alguém que esteja passando por um problema assim, começar a escutar o coração do outro, o meu coração. Eu vou dar um exemplo que eu passei esses dias, né? Até bobo, relativamente bobo, mas que fez muita diferença em casa, por exemplo. Então eu tava lá, os meninos jogando videogame, né? E eu, sai daí, né? Desliga essa porcaria! E aquela coisa. E aquela coisa de mãe, né? Vem jantar e tal. E eu tentando, parei para fazer um exercício, né? Falei, o que será que está acontecendo, né? Que eu tô frequentemente brigando com meu filho e não estou conseguindo me comunicar melhor de forma que ele me atenda e que eu me sinta bem, né? Então eu fui primeiro fazer meu exercício de conexão, né? Então o que está acontecendo comigo, qual é a minha necessidade? E eu achei que era comigo, eu estou com uma necessidade de reconhecimento. Então eu fiz a janta, tá quentinho, né? Quero que ele desça para jantar. Mas eu já estava escutando zero a necessidade dele. E aí eu fui girafa tentar entender com ele por que é que ele não descia, né? Então primeiro eu fui explicar, filho, olha, quando a mamãe chama e você não desce, né, para comer, e aí a comida esfria e etc. E eu sinto que eu fiz com amor e que de certa forma você não está dando valor para isso, né? E aí eu gostaria que você descesse quando eu chamo, né? Então eu fui para falar. E aí eu fui tentar girafa e entender o que está acontecendo, né? Eu gostaria de entender qual é a dificuldade, né, de você descer a hora que eu chamo. Aí ele ligou lá o jogo dele e falou, mãe, tá vendo isso aqui, ó? É uma partida ranqueada. Quem é mais jovem vai entender. É uma partida ranqueada. Então, quando eu saio e eu tô num time com amigos online, a gente cai no ranking. E os meus amigos ficam chateados, porque de certa forma eu prejudico a todos. Então, fica complicado para eu te atender, né, na sua necessidade e deixar os meus amigos na necessidade deles, porque a gente demora para subir de ranking, né? E eu me comprometi com eles quando eu iniciei uma partida, né? Então ele começou a me mostrar a necessidade de companheirismo dele, de compromisso. Olha os nomes das necessidades, ó. Foi uma necessidade de honrar o compromisso dele, uma necessidade de companheirismo, uma necessidade de afeto, de ser chamado outras vezes, porque se ele furasse dessa vez. E aí a gente tentou fazer um acordo. Então, assim, olha, quando faltar 15 minutos para o jantar ficar pronto, aí eu já... Porque aí você cuida da minha necessidade de ser atendida na janta quentinha, e eu cuido da sua necessidade de não melar com seus amigos, que é verdade, você tem sim que ter compromisso com eles, né?
e foi bem bacana. A gente conseguiu fazer uns dias, confesso que um ou outro a gente esquece e vem agora, porque eu quero ser atendida na minha necessidade neste momento. Mas de certa forma a gente teve muito mais clareza, tanto eu quanto ele, das nossas necessidades, e foi bem bacana, né? Mesmo com adolescente, né, com pré-adolescente, dá pra gente já tentar estabelecer uma comunicação não violenta bem leal. Quantos anos ele tem? 12. Muito bacana. É uma girafinha. Se a mãe conseguir ensinar, né? Porque eu tava sendo super chacal, né? Então, sim, como é que ele ia me atender na minha necessidade se eu tava desrespeitando a dele? Então, tava chacal com chacal, né? E quando eu consegui ser mais girafa com ele, ele também conseguiu ser um pouco mais girafa comigo, né? Foi bem legal. Assim. Vamos agradecer a Juju Crema, Suzy Lopes, Mariana, Rossi, Arquétipos Digital Oficial, alô pessoal da Arquétipos, um abraço. Arthur Pinto, Vânia Nobre, Adriana Roveroni, Michele Rodrigues, Tainá Angel, mais alguém? Então, gente, vamos pedir para Dani ir fazendo aqui as finalizações, né? Esperando que daqui a 15 dias nós possamos estar aí com um novo tema feito pelos autoterapeutas positivo intencional. A palavra é sua. Só queria finalizar dizendo, nossa, já passou, né? Porque eu gosto tanto desse tema, a comunicação não violenta, ela parece tão simples, né? Porque a gente está falando de 4, 5 coisas básicas, como necessidades, olhar para a sua, olhar para o outro, mas ela faz uma revolução na vida, né? Quando a gente começa a olhar para a própria necessidade, começa a se comunicar com essa honestidade e essa clareza, isso flui não só como comunicação, mas como vida, né? Como vida amorosa. É muito gostoso você poder atender a necessidade do outro também. O Marshall fala isso, que a gente tem uma natureza genuína de atender a necessidade do outro, que por alguma razão a gente se afasta, mas que é muito satisfatório você conseguir atender a necessidade do outro. E às vezes a gente se perde disso, né? Querendo atender só a nossa, ou tão perdido de não compreender qual é a nossa necessidade, que a gente fica não atendendo nem a nossa nem a do outro, né? E quando você atende minimamente a sua e a do outro, é muito gostoso. Tipo, eu fiquei muito feliz de ver que meu filho tinha uma necessidade de respeito aos colegas e que eu pude atender. Então, assim, me deu mais satisfação do que me desse na hora que eu queria, eu conseguir ajudá-lo, né? Então, você atender a necessidade do outro também é muito bacana, né? É muito satisfatório isso. E eu estou à disposição para falar de comunicação não violenta sempre, que é um dos meus temas de interesse número 1. Muito legal, para quem não conhece, estudar isso é maravilhoso, é muito gostoso mesmo. Estou à disposição, Arnaldo, sempre. Pessoal da Arquétipos Digital Oficial está parabenizando a toda a equipe. Que bom. Tá? Muito obrigado de vocês estarem conosco. O Leandro Santos, o Gotas de Luz também, né? Enfim, todos vocês. Volto a dizer, dê um joinha, coloca o sininho aí, mexe no sininho e compartilhe, tá bom? Outra coisa que eu gostaria também de estar pedindo para vocês é a contribuição de vocês no sentido de estar sugerindo temas que possam ser da sua necessidade também, aproveitando o termo, né? Para que a gente possa, sim, trazer o nosso coração de girafa para poder estar contribuindo ainda mais com você. No canal sempre existe uma caixinha de perguntas, no Instagram principalmente existe uma caixinha de perguntas para que vocês possam estar contribuindo para conosco, perguntas que vocês tenham dúvidas também sobre vários transtornos ou vários temas da psicologia, sintam-se à vontade para enviar pelo meu Instagram, @ArnaldoVicenteATPI, porque nossa equipe com certeza fará o melhor para poder corresponder e responder as dúvidas que vocês têm.
Agradeço muito a Ana, agradeço muito ao Vitor, ao Rosilene, ao Vinícius e principalmente a essa figura Girafales. Tudo de bom para vocês. Uma ótima semana.